Olá, boa tarde para você que segue a gente aí no canal Jovens Adventista APR. Nós vamos falar nessa tarde um pouquinho sobre o Espírito Santo. A pedido de uma inscrita nossa, Raquel, lá da Bahia, da cidade de Abaré. Um abraço, Raquel. Muito bom você ter interagido aí conosco para que a gente falasse um pouco sobre o Espírito Santo. Faça igual a Raquel. Comente aí, deixe o seu comentário. Se você tem alguma coisa que a gente quer que a gente fale aqui, se você quer que eu fale sobre alguma doutrina que na sua mente parece não ter muito apoio bíblico, então manda aí. Não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho de notificação, né? E vamos aí para o vídeo após a vinheta. Olá! Então, qual seria ou qual é a função do Espírito Santo no meio religioso? Algumas pessoas, quando visitam, algumas denominações, elas ficam abismadas por ver algumas manifestações que são atribuídas ao Espírito Santo, mas que, quando olhamos para a Bíblia, a gente percebe que não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo. Ou seja, a gente vê outro Espírito que não é o Espírito de Deus. Mas eu quero começar com você lendo um texto que algumas pessoas elas se apoiam nesse texto para apoiar basicamente uma das doutrinas mais bem distribuídas e mal interpretada por quase toda a maioria religiosa, quando eu falo no meio carismático protestante, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 2. Pois a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém a entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exaltando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Vamos ver uma coisa bem interessante agora. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasse. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se interpreta, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmão, se eu vos falar, se eu vou ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveiteis, senão vós não falar por um meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ok, algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim: olha aí, o dom de língua é uma evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas será? Será que esta língua que está sendo falada no meio religioso é realmente o Espírito Santo? Será que o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, ele está afirmando ou dando base para essa ideia, para essa doutrina que é pregada no meio religioso? Ou será que nós temos aqui um equívoco na interpretação do texto? Queridos, a própria Bíblia ela vai se explicando ao longo de todas as suas folhas e todos os seus capítulos, versículos e páginas. Por quê? A palavra de Deus ela não pode se contradizer. A palavra de Deus no Novo Testamento não pode contradizer aquilo que está revelado no Antigo Testamento. E nem aquilo que está no Antigo Testamento pode contradizer aquilo que foi revelado no Novo Testamento. Eu digo para vocês, eu já falei aqui em outro vídeo, vai estar abaixo aí no link, que alguns dos dons que são dados à igreja e que estas línguas que se falam não tem nada a ver com o que
a palavra de Deus ou o que o Espírito Santo veio fazer nessa terra. Na verdade, Paulo aqui ele não está tratando sobre o falar em uma língua que não é compreensível ou uma língua que é inteligível para qualquer outra pessoa. Ou seja, uma língua dos anjos. Que língua dos anjos é essa? Primeiro eu quero lembrar a sua mente que quando você lê a Bíblia, você entende que o anjo ele não falou em nenhum idioma que não fosse conhecido do homem. Por exemplo, quando o anjo veio trazer a mensagem para Zacarias, ele não trouxe a mensagem em línguas ou em um idioma incompreensível a Zacarias. Ele trouxe a mensagem no idioma de Zacarias. Quando o anjo veio trazer a notícia de que Maria ficaria grávida e teria no seu ventre o Deus Criador, ele trouxe uma mensagem na língua de Maria. Ou seja, Maria compreendeu a mensagem. Queridos, o que há aqui é uma mal interpretação do texto. Porque esse ou essa língua que está sendo aqui referida por Paulo não é uma língua incompreensível, a linguagem do céu. Não. Esta língua aqui é uma língua comum, uma língua comumente falada. E Paulo está falando aqui sobre idiomas. Porque Paulo vai dizer no verso 6, ele diz: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outra língua, em que vos vai aproveitar? No que vai adiantar para vocês, se não tiver um intérprete? Se não tiver alguém que vá traduzir aquilo que eu vou estar falando para você. Por isso Paulo diz no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Paulo está falando, olha, não adianta você falar em outro idioma, orar em outro idioma, ler a Bíblia em outro idioma, se as pessoas que estão na congregação não entendem o que você está falando. Isso não edifica a igreja. Pelo contrário, isso edifica você que está lendo, não a igreja. Por isso, fale com a igreja num idioma que ela possa entender. Outra coisa, e eu não quero me deter muito na questão de línguas, eu vou deixar isso para outro vídeo, é a obra do Espírito Santo. E algumas pessoas, como a Raquel colocou, pensam que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela precisa necessariamente estar pulando, gritando, se jogando no chão, subindo paredes. E a gente vai ver que não é isso que o Espírito Santo veio fazer. Isso é uma total incompreensão do que a Bíblia, do que o Jesus mesmo ensinou na sua palavra. No capítulo 16 de João, o próprio Jesus, ele vai descrever para nós a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo iria fazer, como ele ia agir. Então, pegue sua Bíblia aí, anote o texto se você não tiver com a sua Bíblia, mas se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em João, no capítulo 16, grife aí o texto, e o versículo 13, o próprio Jesus ele vai descrever para nós agora a obra do Espírito Santo, o que realmente o Espírito Santo viria fazer nessa terra para ajudar a igreja a alcançar a sua esperança, o seu alvo. E Jesus ele diz assim, verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, primeiro, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Primeira coisa que o Espírito Santo iria fazer, ele é um Espírito da verdade que guiaria a igreja em toda a verdade. Então, o Espírito Santo não deixaria ninguém na escuridão, não deixaria ninguém na ignorância, a não ser que essa pessoa, ou que esse indivíduo queira viver na ignorância e nas trevas de escuridão intelectual. Mas uma primeira coisa que Jesus nos diz é que o Espírito que viria, que conhecemos como Paracletos, ou o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. E a primeira obra era que ele iria guiar a igreja em toda a verdade, iria guiar a pessoa que quisesse aprender a palavra de Deus e quisesse conhecer acerca da verdade, ele iria guiar as pessoas em toda a verdade.
Continuando. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Primeira coisa, Espírito Santo é o Espírito da verdade. Segundo, guiaria em toda a verdade. Terceiro, esse Espírito, ele não iria falar de si mesmo, ou seja, uma da obra do Espírito Santo não é se mostrar, não é se autoproclamar, mas sim proclamar Cristo. E uma das coisas que Jesus nos diz aqui é que ele falaria coisas que nos revelariam o que pode e o que irá acontecer. Então, o Espírito Santo guia em toda a verdade e ele nos anuncia o futuro. Ele vai nos revelando sobre os sinais que Jesus falou. Ele vai nos indicando, vai nos mostrando que isso já está acontecendo e o que brevemente acontecerá. Verso 14. Ele me glorificará. Então, uma das obras do Espírito Santo não é glorificar-se a si mesmo, mas glorificar a Cristo. Então, uma das obras do Espírito Santo não é pular, não é fazer com que a pessoa fale em outra língua, ou grite, ou pule, ou fique glória, 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 glória. Não. A obra do Espírito Santo é guiar a igreja em toda a verdade. É anunciar para a igreja as coisas que brevemente acontecerá. E é glorificar a Cristo. Prosseguindo a leitura. Porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então Jesus diz assim, olha, eu vou passar para ele e ele vai anunciar para vocês. Eu passo a mensagem para o Espírito Santo e o Espírito Santo ela torna essa mensagem compreensível para a igreja, para todo aquele que busca a verdade. Prosseguindo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então perceba, Jesus ele declara tudo o que o Pai tem é meu. É por isso que eu estou declarando que ele vai anunciar tudo aquilo que eu falar para ele. Você percebe que o Espírito Santo não é dado para pular, gritar, não é dado para isso. O Espírito Santo, na verdade, é nos dado para nos ensinar a verdade, para nos guiar no caminho da verdade. Quando Paulo fala sobre línguas, ele não está falando em uma língua incompreensível, está falando sobre idioma, e isso nos remete à Torre de Babel. Eu vou deixar isso para outro vídeo, falando para vocês sobre especificamente o dom de língua na Bíblia e abordando um pouco sobre os dons que o Espírito Santo distribui na igreja para a edificação do corpo de Cristo, tá certo? Mas neste vídeo eu quero falar um pouco somente sobre a função do Espírito Santo. Então a função do Espírito Santo, primeiro, ele é o Espírito da verdade. Segundo, ele nos guiará em toda a verdade. Terceiro, ele glorificará a Cristo. E quarto, ele não falará de si mesmo. Ele vai anunciar tudo aquilo que Jesus passar para ele e vai passar para a igreja de uma forma compreensível e inteligível e não de uma forma obscura ou incompreensível, de uma forma que a igreja não entenda, mas de uma forma que a igreja entenda, compreenda e possa com essa compreensão edificar-se a si mesma e ser assim guiada por esse Espírito rumo às mansões celestiais. Mas um texto muito revelador que eu quero ler para você é o que está em Efésios no capítulo 4. Veja bem que texto maravilhoso, que texto tão claro que não deixa dúvidas para o que acontece em alguns movimentos religiosos. Eu não estou com isso aqui querendo atacar nenhuma igreja, nenhum pastor ou presbítero ou nenhuma congregação ou denominação que haja dessa forma, tá certo? Não quero atacar. Eu só quero responder a uma pergunta de uma inscrita que colocou para nós aí qual realmente é a função do Espírito Santo. Então, perceba o que é que Paulo vai dizer quando ele escreve sua carta aos Efésios, falando sobre
a exortação na santidade, falando sobre a santidade, o nosso comportamento. Paulo ele diz assim: longe de vós, Efésios 4, versículo 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você notou o que o verso 31 nos diz? O verso 31 nos diz o seguinte: longe, afaste, retire de você, ou de perto de você, toda a amargura. O Espírito Santo, ele não habita em uma pessoa amargurada. Ele está tentando convencer essa pessoa a sair dessa condição e viver a plena alegria que se encontra em Cristo Jesus. Segundo, toda cólera, toda ira. Uma pessoa que vive se irando, que vive icolarizada, com muita raiva, muita angústia, com muito ódio, o Espírito Santo não pode habitar em uma pessoa assim. E ele está da mesma forma clamando para que essa pessoa abandone a ira, abandone a cólera, abandone toda a amargura e viva a alegria no Espírito de Deus, que viva a alegria ao lado de Cristo. Mas uma coisa muito reveladora é o que o texto diz: e gritaria. O Espírito Santo não é de habitar em uma pessoa que vive gritando, que vive esperneando. Você acha que o Espírito Santo, com toda a doçura, calma, com toda a longanimidade que ele tem, ele habitaria ou estaria em um local onde o barulho é insuportável, onde a gritaria toma conta e você não consegue parar para examinar ou entender aquilo que está sendo pregado? Paulo diz assim: longe de você toda gritaria. Gritaria afaste o Espírito Santo. Deus não é um Deus de gritaria, Deus não é um Deus de desordem, pelo contrário, Deus é um Deus de ordem e de decência. A palavra de Deus, ela precisa ser proclamada em um ambiente calmo, onde todos os que estão no recinto possam compreender e por si só, como os bereanos faziam, analisar aquilo que está sendo pregado. Imagine você estar dentro de uma comunidade, de um movimento religioso, onde o barulho é ensurdecedor, onde você não consegue se concentrar. Você acha que isso é o mover do Espírito da verdade que guiaria a igreja em toda a verdade? Pelo contrário, meu amigo, minha amiga, não. O Espírito de Deus não pode habitar e nem pode passar a mensagem de Deus, levar a igreja ao total conhecimento da verdade em um ambiente de algazarra, um ambiente onde todo mundo grita, um ambiente onde todas as pessoas, ou quase todas, pulam. E deixa eu dizer uma coisa para você: é mentira de Satanás em dizer que aqueles que falam ou que demonstram algum tipo de atividade paranormal, como o falar em língua, tem o Espírito Santo. É mentira de Satanás. Todo aquele que nasce no reino de Deus, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não... A evidência de ter o Espírito Santo, na verdade, não é falar em língua, não é pular, não é gritar, não é subir as paredes, não. A evidência de ter o Espírito Santo, na verdade, você encontra em Gálatas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. É só você voltar aí algumas páginas, no capítulo 5, a partir do verso 16, veja a evidência de uma pessoa ter o Espírito Santo, de que você tem o Espírito Santo na sua vida. A evidência de você ver que aquela pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, não é o falar em língua, não é o gritar, não é o pular, pelo contrário, como eu disse para você, a Bíblia, ela vai auto se explicando, e ela vai tornando claro para a gente compreensão, dando-nos compreensão das verdades que Deus revelou para nós. E no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, veja como é que Paulo vai exemplificando aquilo que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16. Mas se você e eu fomos guiados pelo Espírito, lembra, Jesus falou que Ele é o Espírito da verdade e nos guiaria em toda a verdade. E Paulo agora vai exemplificar, vai expandir isso. Ele vai nos dizer, versículo 18: mas se vós, se eu, se você, se nós somos guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, se a obra da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, profia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão Deus quem tais coisas pratica. Então você percebe. Mas eu vou falar alguma coisa aqui, mas eu quero ler o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Você percebe, meu querido, minha querida amiga, que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela primeiro é dócil, segundo, ela é mansa, terceiro, ela tem domínio próprio. Não é uma pessoa que, quando está com o Espírito Santo, na linguagem popular, recebeu o Espírito Santo, ela sai pulando, sai gritando, não. Ela é mansa, ela é humilde, ela é dócil, porque ela já tem o Espírito Santo. E isso são dons que são revelados na sua vida. Quarto, ela é uma pessoa temperante. Ela é uma pessoa longânima. Você percebe que uma pessoa que é mansa, ela não vive gritando. Uma pessoa que é calma, ela não vive pulando, gritando, ela não vive se esperneando, se jogando. Por quê? Porque o nosso Espírito, o Espírito de Deus, ele é humilde, ele é manso, ele é compassivo, ele nos guia em toda a verdade, ele não precisa fazer com que uma pessoa suba uma parede, pule, grite, para mostrar que ele está trabalhando na vida daquela pessoa. Não, pelo contrário. Jesus nos disse no Evangelho de São Mateus: pelo seu fruto os conhecerei. Quer conhecer uma pessoa que tem o Espírito Santo? Olhe para a vida dela. Ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa mansa, humilde, ela é uma pessoa transparente, que fala a verdade, é uma pessoa que expressa amor em tudo que faz, é uma pessoa calma. Muitas das vezes, aqueles que dizem ter o Espírito Santo, eles são bravos, não são tolerantes, pelo contrário, são intolerantes, são aqueles que mais gritam, são descontrolados, não têm temperança, o seu temperamento muitas das vezes é explosivo. Por isso que o nosso Jesus deixou na sua palavra: se você quer conhecer as pessoas que dizem Senhor, Senhor, que dizem estar ligado a mim, é pelos frutos, é pela vida dela. Querido, eu espero ter respondido para você, ter clareado um pouco a sua mente sobre a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi nos dado para nos fazer pular, gritar ou subir paredes, não. O Espírito Santo foi nos dado para nos mostrar a verdade, nos ensinar o que verdadeiramente Jesus quer de nós, dentro desse grande drama chamado grande conflito, dentro dessa batalha cósmica que eu e você está envolvido. Eu quero mandar nesse momento um abraço muito forte para a igreja de Abaré, a igreja adventista lá em Abaré, para toda a liderança dessa igreja, o diretor dessa igreja, o Gildo, para o Heraldo, para o Wesley, para a Raquel, que falou para mim comentou aí sobre esse vídeo, para que eu pudesse estar aí trazendo um pouquinho sobre a função do Espírito Santo, na verdade, desculpem, para a Arlane,
e para entre outras pessoas que moram aqui no meu coração e que eu sinto muita saudade. Que você possa sempre estar com isso na sua mente. Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e espalhe a esperança. Mande esse vídeo para um amigo seu que não compreende muito bem sobre o Espírito Santo, que tem algumas dúvidas. E comente aqui embaixo o que você quer que eu fale, sobre que doutrina, sobre que ensinamento as pessoas estão ensinando aí que você acha que não tem apoio bíblico. Manda aí o seu comentário para mim, tá certo? Eu espero você amanhã para mais um estudo da Palavra de Deus. Que você nesse momento possa fechar os seus olhos comigo e orar a Deus, pedindo iluminação, conhecimento, para que o Espírito de Deus nos guie em toda a verdade. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor deixou na sua palavra verdades tão claras e que o Senhor nos deu um Espírito da verdade que nos guiaria em toda a verdade. Nos ajude a constantemente estar com esse Espírito, aprender desse Espírito e assim ter na nossa vida os frutos do Espírito Santo, para que a gente possa mostrar para as pessoas que nós somos teus filhos e eles possam, como Jesus falou, glorificar-te por causa da nossa vida, por causa do nosso testemunho. Nos ajude hoje e sempre, nós te oramos por Jesus. Amém. Um abraço, eu espero você amanhã. Fica aí com Deus.